Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Nesse momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e a espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua bondade, que eu tenha paciência com o meu semelhante, que eu traga o amor que tu deixastes nos teus ensinamentos, os quais ainda não aprendemos por em prática. Fazei com que eu me preocupe mais com as coisas simples, pois foi na simplicidade que tu nascestes para a salvação do mundo terreno. Pai, que a cada minuto e a cada segundo eu tenha sempre na minha mente o amor fraterno e que esse amor tenha a capacidade de se expandir para todos os necessitados que precisam de uma palavra de carinho e fraternidade. Meu Deus, que o mundo possa caminhar na tua direção e não na direção da ganância, pois precisamos viver em paz, amor e fraternidade. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Tânia. Que Deus a abençoe. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, acolhidos. E eu, de novo, com o coração docinho aqui para a gente conversar um pouquinho dentro da doutrina que nos faz tão bem, né? Então, quem está aqui hoje veio por um motivo e que esse motivo seja muito acolhido. O nosso tema hoje, aparentemente, é um tema fácil, mas ele é uma palavrinha complicada de se colocar em prática. E eu faz um tempo que eu venho buscando para aplicar em mim. Eu sempre digo, gente, desde o primeiro dia, tudo aquilo que eu trago aqui, eu vou buscar para colocar em prática comigo mesmo, né? Na busca do crescimento que cada um está buscando. E a tolerância foi um assunto que foi a pedido do Centro Espírita Jesus. Isso, a princípio, eu ia fazer um tema livre, mas aquilo me chamou tanta atenção e veio. Então é para mim. E realmente. Antes de começarmos, assim falei exatamente, eu queria dizer para vocês que há vários dias já eu estudo sobre isso e buscando material, né? E hoje, enquanto eu ainda estudava, ainda pensava nesse assunto, eu passei pela prova da tolerância. E quase que eu não passei. Então, gente, assim, foi uma situação que eu passei hoje pela manhã, que eu tive que, assim, ser muito firme no meu propósito de me manter tolerante para que eu não respondesse da forma, né? Foi uma situação que aconteceu, né, que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eu tive que ter muita firmeza e uma postura que depois que passou o tempo, assim, a gente fica com o coração apertado, a gente fica com o coração batendo, a gente fica assim, e se a gente, por um segundo, a gente deixar escapar o que está lá dentro de qualquer maneira, a gente se perde. Então, eu queria dizer para vocês que eu fui testada hoje na tolerância. Se eu passei, quase que eu não passei, mas eu não passei com louvor. Eu quero dizer, eu não passei com louvor, porque um sentimento eu ainda tenho que trabalhar. Mas eu penso que é assim, né, que a gente vai de passinho em passinho buscando onde que a gente acerta, onde que a gente erra, onde que a gente precisa melhorar. Então, quando a gente não consegue vencer tudo de uma vez só, com certeza eu vou ter outras provas que vão chegar no meu caminho. E a gente precisa, né, vencer isso.
para que a gente possa viver em paz. Essa é a grande, né, o grande ensinamento de Emmanuel. A gente precisa viver em paz. E todo momento a gente é empurrado, vamos ver se vocês concordam, todo momento a gente é empurrado ao ódio. Sempre tem uma situação trazendo pra gente, né, pra gente odiar alguém, pra gente odiar uma situação, pra gente odiar um político, pra gente odiar. E se a gente não está preparado para enfrentar isso com firmeza de propósito, a gente cai. Então, depois que passa a situação que a gente faz uma análise, e hoje eu trouxe uma fala do Haroldo para a gente refletir um pouquinho, nós precisamos, todo o tempo que a gente for testado em qualquer situação, a gente diz assim, eu sou paciente, eu sou muito paciente, sou uma pessoa muito pacienciosa. A espiritualidade provavelmente vai dizer, é mesmo? Quem que ela vai colocar do meu lado? Alguém para me tirar a paciência. E se eu não souber ter uma postura, se eu não souber que aquilo ali eu tenho que ser firme, que eu não vou cair, que eu vou passar nessa prova, eu vou perder a paciência. A tolerância é a mesma coisa. Se eu não souber que eu preciso ser tolerante, eu vou ser intolerante. Então esse tema, assim, a gente veio num momento que eu acredito, né, que os senhores devam ter ouvido falar, no 11 de setembro de 2001. Há 24 anos atrás, eu anotei aqui, 2.977 irmãos nos Estados Unidos estavam nas Torres Gêmeas, onde, segundo a história, por intolerância religiosa, fanáticos jogaram aviões nas Torres Gêmeas e lá 2.977 vidas. Não vamos entrar no mérito se era a hora, se era assim que tinha que ser. Foi um momento de fanatismo. Então, quando eu comecei a estudar e me deparei que a tolerância é a gente trabalhar essa questão do fanatismo e a intolerância é o excesso de fanatismo, eu fiquei assim, eu não sabia. Então, vou estudar mais. Aí eu fiz assim um livrinho aqui, gente, de 240 páginas para agora, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Trazendo para a gente ver essa questão. Mas eu vou fazer uma pergunta. Então, assim, hoje, 24 anos de uma situação que mudou muita coisa, né? Nos Estados Unidos e também para a gente refletir sobre essa questão. Eu vou fazer uma pergunta, gente, mas não é para vocês responderem. A não ser que queiram, levante o dedo, pode falar, fique bem à vontade. Todos aqui são extremamente tolerantes? Não importa o que acontecer, vocês dão um sorriso, continuam andando, ninguém responde nada e tá tudo bem? Foi feita uma pesquisa, e aqui eu vou trazer as palavras do Haroldo, qual era o maior problema dos casais que foram pesquisados lá? Qual foi o maior problema de brigas entre os casais? O que mais causava intolerância, né? Que dava briga entre os casais? Aí se pensa assim, coisas, né? Dinheiro, falta de dinheiro, essas coisas maiores. Em primeiro lugar, como apertar a pasta de dente. Uns apertam na pontinha, outros apertam no meio, né? Aquela pasta fica mal fechada, e aí a briga pela pasta de dente. Também pode ser pelo lado que se coloca o papel higiênico, né? Tem uns que colocam para lá, outros para cá. Então, essas pequenas coisas que a gente não leva em consideração são pontos de intolerância que a gente precisa tratar na gente, que a gente precisa educar.
Então, por que não 2 pastas de dente? Se eu não consigo me entender, né, com o marido, ele aperta demais a pasta, eu quero que aperte assim, desse jeito ele não aperta, cada um fica com a sua pasta de dente e tá tudo certo. Que não seja o motivo da briga. Para vocês verem que a intolerância, gente, né, falando as duas situações, né, nem sempre é o auge, né, o extremo. E a gente tem que ver dentro da nossa casa, né, o que nós ainda precisamos educar, o nosso querer, o nosso pensar, para que a gente possa trazer paz. É apertar a pasta de dente do meu jeito, tem que ser do meu jeito, se não é, eu vou fazer uma briga, ou conversar, ou ter 2 pastas de dente, ou achar uma solução. Então, assim, ó, trouxe a questão da pasta de dente porque saiu uma pesquisa, poderia sair tanta coisa. E aí, esse tema é propício para o dia de hoje, também eu coloquei aqui tudo que nós estamos vivendo nesse momento, gente. Aqueles que assistem televisão ou acompanham pelas redes sociais estão com o coração apertado, de uma forma ou de outra. Ou seja, por uma guerra, ou seja, pelas crianças que estão sofrendo em algum lugar do mundo, ou seja, por questões políticas, ou seja, pela divisão que nós estamos vivendo no nosso próprio país, onde na mesma família, na mesma casa, ou na mesma cidade, no mesmo estado, há diferenças, onde as pessoas não estão se respeitando. Não há respeito. E por que não há respeito? Porque o que eu penso é muito a verdade. O outro não tem verdade. O que eu penso, então, assim, ó, eu sou intransigente naquilo que eu penso. Eu não aceito o que o outro é, nem o que ele pensa, nem o que ele quer. Então, nós estamos num momento que, na nossa transição planetária, no momento de ebulição de sentimentos. Qualquer coisinha larga uma faísca e essa faísca vira um incêndio. E aqui, meus irmãos, eu tenho pensado bastante que não sejamos nós e que não seja dentro da nossa casa nem da nossa família. Porque às vezes é difícil. Quando a gente vê, a gente já está promovendo, então a gente tem que reconhecer. Haroldo fala que a primeira coisa que a gente tem que ver é reconhecer quando nós estamos sendo intolerantes. E aí é bem difícil a gente reconhecer que é uma intolerância. Então a gente precisa se conhecer um pouquinho. Onde eu estou sendo intolerante? É no futebol? Que é só o meu time que é bom? Eu estou sendo intolerante com a minha vozinha que tem 95 anos e ela repete, eu não quero mais escutar, eu não tenho paciência e não tolero mais isso? É com a religião do outro? Onde que está a minha intolerância? Ou eu sou uma pessoa totalmente tolerante? Tá tudo certo, do jeito que tá. Então, trazendo, gente, o que significa tolerância? É o respeito e aceitação das diferenças de opiniões, crenças e modos de ser das pessoas, mesmo quando se desaprova a sua prática. Quantas vezes nós desaprovamos as práticas de outras religiões? Ou a gente não entende outras religiões. Como que eles podem fazer isso? Isso não está certo. Quem disse? Nós temos a liberdade de praticar a nossa religião e cada um tem a liberdade de praticar a sua. Se eu não entendo como que é essa prática, se eu não sei como funciona, eu só respeito. Cada um tem essa liberdade. E assim como é na religião, é na política, é no futebol. Quantos casos de preconceito, de racismo tem no futebol? Por que a gente não aceita, e aqui eu tô falando da gente ser humano, um outro irmão que tem uma cor diferente da nossa? Quantas coisas acontecem, né?
Então, assim, ó, é a cor diferente, a etnia diferente, é a crença diferente, tudo isso. Então, o que seria de nós se não fosse essa diversidade? Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, uma diversidade enorme. Uns são colorados, outros são gremistas. E tá tudo certo. Então, essa tolerância, gente, é isso, é respeitar e aceitar que o outro também tem a escolha dele. Em latim, tolerare significa suportar com paciência, envolvendo a capacidade de viver harmoniosamente na diversidade. Então, quando a gente casa, quando a gente forma família, a gente tem uma pessoa diferente ali com a gente. E aí a gente tem que se adaptar, a gente tem que, às vezes demora, às vezes não, mas é uma pessoa diferente. O nosso filho é uma pessoa diferente. Os nossos pais são diferentes. E às vezes o jeito que pensam, e a gente tem a mania de controlar. O que eu acho, eu quero que tu faça medicina. Eu quero que tu seja advogado. Eu quero... Tá, mas o que você quer? O que te faria feliz? Então a gente tem esse, né? Eu vou usar uma palavrinha, esse rompante de querer decidir pelo outro, né? Eu falava que os movimentos hoje suscitam o ódio na gente, então nós temos que ter em mente a postura de espírita. Aqui vale a postura de espírita. Nós temos que fazer o bem, nós temos que perdoar, nós temos que buscar a nossa evolução, nós temos que ajudar o outro, nós temos que cuidar do nosso caminho, e não cabe a palavra ódio. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu vou colocar assim, ó. Eu não assisto TV, é muito raro mesmo, assim, eu não sou aquela pessoa de ficar grudada em TV. Então as notícias que eu vejo são mais pelo Face. E para montar essa nossa conversa de hoje, eu ando vendo há um tempo os comentários. E eu fico triste com os comentários. Às vezes eu leio alto os comentários para quem está comigo, para ouvir. São comentários de ódio, né? São comentários assim de xingamentos, são palavras de baixo calão. Então assim, ó, por que isso? Por que o outro não pode pensar diferente de mim? Eu até posso achar que ele está errado, mas é ele. E a gente tem uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade enorme. Então, a minha tolerância, eu sei que ainda eu tenho muito que caminhar. Muito. Porque às vezes eu acho que eu tô, tá, beleza. Acontece uma situação para a gente saber que a gente ainda não está, né, pronta para a gente transformar tudo isso. Então, tudo tem que ser do meu jeito. Né? Não é bem assim. Vamos conversar, cada um tem uma forma de pensar. Emmanuel diz pra gente que a tolerância é um exercício de se colocar no lugar do outro, reconhecendo suas limitações no processo evolutivo. Se alguém já esteve aqui, né, em outras vezes que eu falei, eu sempre trago os slides e eu coloco uma escadinha. Nós estamos subindo uma escadinha evolutiva. Hoje, eu não trouxe nada para a gente ver, porque eu quero assim trazer para a gente sentir, para a gente realmente sentir. O que eu preciso fazer? Eu sou tolerante? Ok. Eu já venci tudo isso? Maravilha. Mas se eu não venci ainda, aonde que eu estou sendo intolerante? Onde que eu estou tirando a paz? A minha e a dos outros. Porque, na verdade, toda intolerância traz uma briga. E quando ela chega ao extremo, ela provoca uma guerra. Existe um exercício que chegam duas pessoas, tem um número no chão, né? Tem um número escrito na areia. Aí cada um fica de um lado e um deles diz assim, é um 6. Um 6.
Aí o outro disse, não, é um 9. Não, é um 6. Não, é um 9. Cada um olhando de um lado. Quem tem razão? Os dois. Cada um olhando do seu ponto de vista. Então, às vezes a gente briga para mudar o ponto de vista do outro sem saber o que o outro está vendo. Quais são as conexões neurais do outro, qual é o sentimento dele, qual é a jornada de vida dele, por que ele pensa desse jeito. Então, a gente tem que levar em consideração, às vezes, quando estourar esses sentimentos que não são bons para a gente, da intolerância. Eu fiz uma oração, gente, e pedi o que eu preciso aprender. Eu ainda não sei o que eu preciso aprender. Não deu tempo de avaliar, mas eu fiz uma oração, eu respirei. E eu saí do espaço para que nada acontecesse, sem respostas. Eu tentei justificar, não teve acolhida, eu saí do espaço. Mas ficou remoendo aquilo muito, gente, sabe? Porque a gente fica triste. Eu ainda assim, eu tenho muita coisa para trabalhar nessa parte da tolerância. Mas eu acho que um pequeno passo, né, eu consegui ver que eu dei. Mas quase não dei. Então a gente precisa estar atento. É o orai e vigiai. Vigiai os nossos sentimentos, as nossas reações a qualquer coisa. Então, gente, ser tolerante traz harmonia, paz e crescimento espiritual. Se eu quero viver em paz, eu tenho que me voltar a ser tolerante algumas vezes. Nem tudo é, como eu quero que seja. Emmanuel nos diz que tolerância é o completo esquecimento do mal que nos foi causado. A gente precisa focar no bem e não julgar as pessoas que estão fazendo. Porque cada um tem uma fase, está numa fase de crescimento espiritual. Então, se alguém fez uma coisa de mal pra gente, a gente precisa enxergar onde que essa pessoa, ela não consegue fazer melhor. E isso é dela, eu não vou trazer para mim. Agora, eu também não posso levar para casa o que não é meu. E como que eu não levo para casa uma ofensa? Alguém lembra da palavrinha quando eu não vou me ofender? Quando eu me torno inofendível, como é que eu não levo para casa uma ofensa? Perdoando a pessoa, desculpando a pessoa que está fazendo aquilo. Porém, o ato, a gente precisa ser responsável. Eu não posso ver alguém, vou usar um exemplo assim, eu não posso ver alguém maltratando um animal e ser tolerante. Não, meu irmão, pode matar quantos tu quiser, não, eu sou tolerante. Não é isso. A gente não pode ser tolerante com tudo. Com a pessoa que está fazendo, a gente vai tentar tudo que é possível. Agora, o ato, nós somos responsáveis. Esse ato, o que eu posso fazer? Eu posso chamar, eu posso chamar pessoas, eu posso chamar a polícia, eu posso tomar atitudes legais. Eu não posso ser conivente com aquele ato. Não é isso. Então, a gente desculpa aquela pessoa, a gente até perdoa pelo que ela está fazendo, só que a consequência, ela vai ter que arcar. Sim? Então, a gente precisa sempre cuidar das nossas ações para que não sejamos nós os intolerantes. Haroldo Dutra Dias nos traz que se fôssemos fazer agora o mergulho em nós mesmos, trazemos do fundo do coração, numa maior ou menor dose, raízes da intolerância. Então, a gente precisa descobrir se eu sou intolerante, a que eu sou. E aqui não vale a gente dizer que é intolerante à lactose e nem a glúten. Não vale. Esse não. A minha intolerância é nas relações. Porque as relações, a gente está aqui se relacionando para a gente evoluir. E a gente não precisa evoluir e nem vai brigando, discutindo. A gente precisa dessa evolução, a gente está aqui para isso. A gente precisa dessa relação, dessas conexões para a gente poder evoluir. Então, com certeza, voltando, se eu sou impaciente, estou melhorando, né?
vão colocar um teste. Se eu tô tranquila na tolerância, vai acontecer um teste. Aí o dia que a gente passar por isso, tem alguém aqui que já brigou no trânsito? Só eu? Só eu já briguei no trânsito? Gente, e lá no Jesus, né, lá no Centro Espírita, tem um colega, o Kleber, que hoje é o presidente da casa. Um dia a gente conversando, nós fizemos né, nós não vamos mais brigar. Por quê? Porque fica feio para nós, como pessoas e principalmente como espíritas. É vergonhoso um espírita ser brigando no trânsito, né? Ou em qualquer lugar. Eu usei o trânsito e hoje eu não discuto mais, não brigo mais, dobra aqui, dobra uma ali, não sei o que lá. A paciência também veio muito com isso, né? Mas às vezes a gente vê pessoas fazendo, né, em situações de trânsito que não deveriam fazer, que pode causar acidentes. Então nós temos que cuidar da gente e também dos outros. E essa tolerância, gente, não é aceitar tudo, né? É a gente ser responsável também. Precisamos reconhecer que as raízes da intolerância residem em nós mesmos, nos nossos sentimentos, posturas, ideias, que às vezes são cristalizadas na gente. Tem uma síndrome, acho que é na psicologia, me corrige se alguém souber, parece que na psicologia tem uma síndrome que é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, tinha uma novela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Todo mundo muda, eu não vou mudar, porque eu já sou assim. Ah, não sei o que, eu sou assim. Ah, mas e a tua evolução? Tu nunca vai mudar? Não vai mudar porque é bom mudar? E aí tu tá acomodada lá dizendo que tudo é assim? Então nós não podemos ancorar a nossa vida numa síndrome da Gabriela. Ou seja, eu não sou sempre assim. Eu mudei para melhor. Eu aprendi que agora eu vou ser tolerante, mas eu não preciso ser tolerante com tudo e com todos de uma vez só. Às vezes eu vou ser intolerante. Aí eu venho e vou fazer uma avaliação para ver aonde que eu fui intolerante. O Evangelho, né, gente, à luz da doutrina espírita, enfatiza que a gente precisa reconhecer se a gente é intolerante ou não, mas para aplicar na nossa vida. A gente vai ver muitos casos de intolerância, gente, no mundo. Estamos vendo o tempo inteiro, no mundo, na nossa cidade, né? O Brasil hoje está assim, ó, faiscando. E a gente precisa ter a postura. Postura de quem sabe que tem certas situações, certas atitudes que não vão mudar nada. Que ao invés de eu ficar colocando fogo, eu preciso chegar com o manto da paz. Eu preciso harmonizar e não começar a destruir. Então a gente precisa ter essa postura, né? Como diz Jesus, que a gente precisa sempre ser a paz e o foquinho de luz aonde estiver a escuridão. E terminando, eu queria colocar que como que a gente age quando nos deparamos com alguém que não pensa como nós? Né? Como é que a gente age? Tem uns que agem legal. Vamos ver. Vamos só fazer uma coisa bem bacana aqui que eu sempre brinquei com os meus alunos. Eu ainda tenho 4 minutos. Sempre eu trabalhei com eles a questão do respeito entre colorados e gremistas. Tudo que eu fazia na sala de aula, eu colocava Grêmio e Inter. E até que eles entendessem que ali eram colegas que torciam por times diferentes. A gente fazia, inclusive, jogos com os pais, Inter e Grêmio, para entender que não se tem que ter briga em futebol. Numa situação, uma mãe procurou a direção da minha escola, dizendo que o filho não aceitava um beijo que eu colocava no final da prova, que eu sempre colocava assim, beijo colorado.
E que ele chorou em casa, e daí ela foi na escola reclamar que ela não queria mais que colocasse no final da prova. Bom, eu tirei o beijo colorado? Não. Eu chamei a mãe, conversei com ela sobre a questão da aceitação. Ele não tinha razão, mas se ele não quisesse o meu beijo colorado, ele poderia arriscar à vontade. Ou então ele poderia dizer assim, prof, eu aceito o teu beijo colorado e te mando um gremista. Eu vou aceitar. Então assim, ó, essa situação, se não bem trabalhada, pode gerar uma situação de intolerância em sala de aula. Então, como eu fiquei 40 anos em sala de aula, a gente tinha que se virar com isso. Então, gente, olha só. Outra situação que eu anotei aqui, Emmanuel nos diz que a intolerância é a aflição do fanatismo, é o sofrimento do fanático. Então, assim, mas fanático é só quem explode pessoas lá no Oriente Médio. Não. Fanático é aquele que exige que a pasta de dente seja apertada desde aqui, assim. É uma situação leve de fanatismo, mas é fanatismo. Então, nós temos que reconhecer os nossos nossas pequenas práticas fanáticas em casa, para que isso não tire a nossa paz. E também existem as grandes práticas fanáticas de explodir pessoas, de gerar guerras. Então, assim, ó, é um crescente. Nós que estamos aqui temos esse dever, de cortar isso, de aprender com amor que a gente pode ter paz, que a gente pode construir um lugar mais harmônico. E para encerrar, nós temos no Brasil a Lei Maria da Penha, que todo mundo sabe. Por que surgiu a Lei Maria da Penha? Porque hoje nós vivemos num mundo machista. Me desculpem os homens, que não são. O que é o machista? É onde temos muitos homens que pensam que as mulheres têm que obedecer tal qual. E a Lei Maria da Penha surgiu por quê? Porque um homem não aceitou o que a mulher fez. Também trabalhando a questão da Lei Maria da Penha, um rapaz, há pouco tempo, ele matou a namorada porque ele pediu o celular para ver as mensagens e ela não entregou e ele matou. Então, qualquer situação pode gerar uma tragédia. Isso é intolerância, Então, deixa eu fechando aqui que tem, tudo eu já falei. Então, gente, para terminar, a gente não tem que aceitar tudo, A gente tem que respeitar. Tu aceita a pessoa, mas a atitude muitas vezes é inaceitável. Então tem o diálogo, buscar de várias formas, ou então a gente se afasta. Por que não? Se aquilo não me faz bem, se aquilo não me promove, eu posso me afastar. Eu vou cuidar da minha vida, da minha evolução. Porque está aqui, gente, palavras de Jesus que o Haroldo trouxe. Nós podemos ir com o nosso irmão ajudando, seja nosso filho, seja nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, marido, mulher, não importa. Nós podemos ajudar o nosso irmão até um certo ponto. Depois é invasão do livre-arbítrio. Então nós temos que ter o cuidado de empurrar as pessoas para as nossas ideias. Senão a gente está trazendo para a gente uma coisa que não devemos trazer. A gente está prejudicando a caminhada do nosso irmão, porque talvez ele tenha muito que aprender nessa caminhada, e nós estamos cortando, nós estamos nos metendo na vida dele. E aí eu trouxe a oração, então, para terminar, gente, que diz o seguinte: Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da tolerância deles para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós mesmos. Palavras de Emmanuel. Então eu encerro hoje, gente, essa nossa rápida conversa. Tem muita coisa sobre tudo isso, mas que fique a sementinha, só uma sementinha de mostarda, ou de psyllium, que é quase invisível, a semente é tão pequenininha, mas que fique e que frutifique.
e que cada um de nós, a partir de hoje, a gente busque em nós os sinais da intolerância e corrija. Faça uma oração, respire, medite, leia, saia, passeie, faça qualquer coisa. Mas não responda na mesma moeda quando se sentir ofendido ou numa situação que pode explodir dentro da gente e depois é difícil a gente trazer de volta todo o equilíbrio, né? E que Deus proteja cada um, que Jesus acompanhe e que a gente possa seguir os passos do Divino Mestre rumo à nossa caminhada. Muito obrigada. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Tânia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece por paciência. Senhor, que tenhamos a paciência necessária diante dos reveses que surgem de inesperado. Toda dificuldade é preciosa lição que nos cabe assimilar. Não nos deixes perder a serenidade com que devemos receber os golpes da existência. Faze-nos sempre um pouco mais pacientes diante daqueles que convivem conosco e nos põem as emoções à prova. Que os toleremos como tu mesmo nos toleras, em nossa invigilância e insensatez, estando por vezes tão perto de triunfar que não nos precipitemos, colocando tudo a perder. Contenha-nos, Senhor, em nossos impulsos infelizes, impedindo que venhamos a agir de maneira inconsequente. Que a paciência seja o nosso exercício espiritual de autossuperação cotidiana. Contigo, a tudo haveremos de suportar. Que assim seja. Que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em prece iniciosa. Que assim seja. Que assim seja.